Olá, eu sou a Flávia da Sete e inaugurando uma série de vídeos sobre gestão, eu tenho aqui comigo hoje o Eduardo Fonseca, da agência WCK, que é uma agência de marketing digital, para falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Eduardo, obrigada pela presença. Eu queria que você começasse falando para a gente um pouquinho do inbound marketing, que é um tema que está tão em alta, a gente escuta tanto falar hoje em dia, mas ao mesmo tempo tem muita gente que não sabe exatamente o que é e quais são as principais diferenças entre o inbound e o marketing tradicional. Então, queria que você começasse falando um pouquinho disso. Legal, Flávio. Eu que agradeço o convite. É um prazer enorme a gente estar falando em conjunto com uma série sobre esse assunto. É um assunto que de fato está muito em voga. E acho que a pergunta é muito pertinente, mesmo porque quando a gente fala de marketing, de uma forma geral, é sempre muito, atrela-se marketing muito à publicidade propriamente dita, né? Uhum. Então esse é um equívoco que acontece muito. Quando a gente fala as pessoas acabam chamando de um novo marketing, mas na verdade a gente está falando de uma nova maneira de tratar o que é marketing, considerando que o comportamento do consumidor mudou. Então basicamente o que é inbound marketing, né? Quais são as estratégias, o que a internet trouxe que mudou a maneira como as pessoas consomem as coisas. Então assim, hoje a pessoa quando vai consumir um produto, etc, ela vai literalmente buscar informação na internet antes de tomar uma decisão de compra. Então mais do que 90% dos processos de compra passam antes pela internet. Então isso muda um pouco a dinâmica de como é que funciona o comportamento de compra e consumo. Uhum. Então o que acontece? O nascimento do inbound marketing ele vem justamente do princípio de atração, de inbound. Ou seja, a gente se aproveita de situações como os consumidores pesquisam as coisas na internet. Então a gente entendendo o seguinte, de repente a pessoa está com uma dor no pescoço, ela pesquisa sobre dor no pescoço, chega num artigo sobre como resolver essa dor no pescoço, então não estou falando de produto. Então a gente criou uma atração para um tema específico. E esse tema leva a pessoa a crer, leva a pessoa a entender, a gente resolve a dor da pessoa, mostrando que os benefícios, o que ela precisa fazer para resolver essa dor, e aí a gente oferece através de conteúdo isso. Uhum. Em dado momento, essa pessoa que entendeu o que é conteúdo passa a consumir um produto, por exemplo, um suporte para TV, um colchão, um travesseiro, etc. Ou seja, o princípio é aproveitar de um tráfego existente na internet para atrair as pessoas para o seu negócio, para suas páginas, para o seu site. Que não é meramente você atacar, digamos assim, o jargão que utilizam muito, o cliente na hora que ele não está pronto. Então você não sabe exatamente qual o momento que a pessoa está. Isso é um tema importante que falar, que é a questão da jornada de compra. É entender o estágio onde a pessoa está, entregar a mensagem e a dor genuína, entregar o conteúdo genuíno para atender aquela dor. E não meramente produzir conteúdo pensando único e exclusivamente em vender. Basicamente, se a gente fosse resumir o inbound marketing como um todo, nós estamos falando sobre um marketing que provoca a atração e oferece para a pessoa a solução no momento que ela precisa, respeitando o momento dela, basicamente isso. É interessante você falar dessa questão de jornada de compra. Você pode explicar um pouquinho como que o marketing digital pode estar presente em todas as etapas de jornada de compra de um cliente? Legal. Bom, o primeiro ponto acho que é importante lembrar dentro da jornada, antes de chegar na jornada, é que qual que é o papel do marketing, para desmistificar a coisa. O papel do marketing, na verdade, é criar um ambiente favorável para que uma venda aconteça. Então, na verdade, o papel do marketing não é literalmente vender, como as pessoas falam. Então, assim, quando a gente pensa na jornada, a gente tem que dividir a jornada em 4 etapas. A primeira delas é a aprendizado descoberta, quando a pessoa ela não sabe o que procura, ela não sabe, ela nem precisa, nem sabe do seu produto, não sabe a dor, geralmente ela tem uma dor muito específica, mas ela não sabe como selecionar essa dor, não sabe nem que existe um produto para isso e não faz a mínima ideia de que vai precisar do seu produto em algum momento ou da sua solução. Então, aprendizado descoberta, reconhecimento do problema, que é quando a pessoa ela sabe, ela descobriu a dor que ela tem, e ela começa a procurar soluções para isso. Então, ela começa a entrar para a terceira etapa, que é a consideração da solução. Ou seja, ela entendeu qual é a dor que ela tem, ela começa a considerar quais são os produtos, serviços ou soluções que podem resolver essa dor. E aí ela partiria para a decisão de compra. Ainda utilizando o exemplo da dor no pescoço, que eu sempre utilizo bastante esse exemplo, imagina que você acorda com uma dor no pescoço. Daí você de manhã, a primeira coisa, de repente você vai acessar o Google, vai entender quais são as possíveis causas para você estar com a dor no pescoço. Daí você cai um artigo qualquer de um blog e lá está falando sobre possíveis causas. 5 principais causas, por exemplo, de você estar com a dor no pescoço. Daí você começa a observar quais são as causas. De repente analisa o colchão que você está utilizando, você fala, poxa, o colchão está ok, não é o colchão. O travesseiro que eu estou utilizando também não é. Aí de repente tem um 5º item que fala, por exemplo, que questiona você sobre se você está assistindo a TV na altura ideal, ou seja, qual a sua postura enquanto assiste TV, qual é a altura ideal, você começa a se questionar na evolução da jornada sobre qual que é a altura ideal para assistir TV, você sai do aprendizado descoberta, começa a reconhecer o problema, que você, caramba, qual que é a altura ideal, você começa a reconhecer que o problema seu de dor no pescoço pode estar ligado ao fato de você estar assistindo TV na altura que
está errada. Daí, na verdade, você começa a procurar como resolver, qual que é a altura ideal para assistir TV. Aí você tem, de repente, um artigo que fala 10 práticas melhores para quando você está assistindo TV, para que você não tenha problema de saúde, por exemplo. Daí você começa a se interessar pelo assunto de altura, começa a descobrir que você pode solucionar isso alterando o móvel, a altura do móvel, pode solucionar isso talvez com suporte para a TV. E no final das contas, quem está produzindo esses conteúdos é uma empresa que vende suportes para TVs. Ou seja, se a gente tivesse focado em ofertar na internet conteúdos ou anúncios que estivessem falando necessariamente sobre a venda de suporte para TV, eu jamais ia conseguir atrair esse tráfego. Então a ideia é entregar no momento certo o que a pessoa precisa. Esse é o conceito. E aí trabalhando na jornada. Então para cada tipo de jornada, cada etapa da jornada, melhor dizendo, você tem uma produção de conteúdo específica. Então a gente chama de topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Então fundo de funil é a pessoa que está mais próxima a comprar o seu produto, a sua solução. Topo de funil é uma pessoa que está lá e está com dores muito específicas. Quando a gente fala dor, a gente está literalmente falando sobre problemas a serem resolvidos que o teu produto pode resolver. Então o exercício que a gente tem que colocar para as empresas que querem trabalhar marketing digital é sair um pouco do teu mundo de falar sobre o próprio produto e ir para assuntos que possam fazer uma atração de um público que está aí, né? Que está aí, é uma demanda que existe. A gente tem ferramentas hoje na internet que nos permitem, inclusive, trazer essas informações, entender o que as pessoas estão pesquisando para então produzir conteúdo para coisas que tenham audiência. Então, basicamente, essa é a dinâmica que funciona, né? Eu levei um pouco adiante, mas a jornada de compra é basicamente isso, tá? Então, assim, pelo que você está falando, a gente percebe que é muito diferente simplesmente estar presente no meio digital e fazer um bom marketing digital, né? São coisas bem diferentes. Aliás, são dois mundos muito diferentes mesmo, né? Porque assim, existe uma coisa quando se fala de internet, quando surgiu as redes sociais, quando surgiu, enfim, todo o marketing através da internet, propriamente dito, as pessoas basicamente pensavam em audiência. Então elas vinham com o mindset, com a mentalidade de TV, rádio, etc. Traziam esses mesmos comportamentos e tentavam replicar isso através de impactar com banners, através de, ou seja, fazer as mesmas práticas que faziam na TV, como se a internet fosse um ambiente de massa. Né? E aí, como a internet traz a personalização e ela permite você segmentar, ultra segmentar, você tem que fazer mensagem direcionada para estar conversando de forma adequada com a pessoa, né? Então, aí é que está a diferença entre fazer diferente. O que muda nesse cenário todo de marketing digital? É que para fazer uma estratégia decente, você precisa, pelo próprio nome, criar uma estratégia, né? E qual que é a estratégia? Conectar redes sociais, canais como o e-mail marketing, trabalhar, por exemplo, produção de conteúdo através do blog. O teu site precisa estar bem habilitado, com foco em conversão. Até a gente usa muito um termo na agência que a gente fala sobre deixar o site inbound friendly, ou seja, fazer com que a tua ferramenta online, que está 24 horas por dia ali, ela trabalhe com o intuito de trazer conversão. Né? Hoje, se você observar a maioria dos sites que não se preocupam com a questão de responsabilidade, ou seja, tornar o site responsível para que ele adapte aos dispositivos móveis, isso exemplo, isso são elementos que vai inibindo a audiência do teu site. Né? Então, assim, quando a gente fala de ferramenta, falando de site especificamente, isso faz parte do ponto do que envolve uma estratégia. Então, quando você fala de inbound marketing como um todo, você tem que pensar o quanto isso representa dentro de uma estratégia, como por exemplo, como trazer tráfego qualificado para o meu site, no caso, estabelecer metas, como gerar leads qualificados para o meu site e vendas. Então, acho que a grande diferença que traz o marketing digital para a empresa é que você começa, em termos de detrimento ao marketing tradicional, ter capacidade de mensurar tudo com muito mais exatidão. Então, se eu consigo mensurar os números, os retornos, né, e dados de todos os tipos, ou seja, tem indicadores, eu consigo, por exemplo, ter previsibilidade no meu negócio. Então, se, por exemplo, eu estou trazendo uma média de vamos pensar um negócio B2B, né? Eu estou trazendo uma média de, sei lá, um contrato novo por mês, sendo que eu estou gerando, sei lá, 2.000 visitas. Então, eu já tenho dois indicadores importantes. Então, de repente eu gero 2.000 visitas, trago 300 leads e trago uma venda, né, um fechamento, então eu já tenho um parâmetro aí. Significa que se eu dobrar o meu tráfego lá em cima, né, com oportunidades de palavra-chave, ter produção de conteúdo em blogs, etc., eu vou conseguir fazer com que eu dobre o número em tese, o número de clientes fechados lá embaixo. Então é algo que permite, inclusive, que pequenas e médias empresas joguem o mesmo jogo que as grandes estão jogando. E essa que é a grande dinâmica da internet, porque você consegue fazer um dimensionamento de verba baseado no quanto você tem para investir, né? Basicamente isso.
E aí tem um detalhe muito importante, que é quando você produz conteúdo na internet, existe o lado da perenidade disso tudo. Então quando você produz conteúdo, ele fica lá. E ele vai gerando tráfego, leads, organicamente para essa empresa. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas basicamente é assim que funciona, tá? Sim. Bom, aproveitando que você falou de conteúdo, quais seriam os primeiros passos para uma empresa que quer ser autoridade em um assunto, que quer produzir conteúdos relevantes sobre um determinado tema? Perfeito, é uma pergunta muito pertinente. A gente falou sobre conteúdo e produção especificamente, mas eu não consigo começar a produzir conteúdo sem antes entender quem é o meu consumidor, quem é o meu cliente. Então assim, o primeiro passo que a empresa precisa entender é, de uma forma até um rascunho, é entender o seguinte: quais são os problemas que o meu cliente enfrenta, né? Esquece o teu produto, pensa o que o teu cliente o que ele tem de dor, o que ele tem de problema que está no dia a dia dele, que não necessariamente a princípio o teu produto resolva, mas que existem essas dores. Quando você começa a entender quem é o seu consumidor, e aí a gente faz um desenho que a gente chama de persona, né? Desenha a persona, por exemplo, aí se define idade, o que a pessoa gosta, o que ela enfrenta, as dores que ela tem, etc. Você faz esse desenho e começa a pesquisar na internet. Aí você tem ferramentas como o Keyword Planner do Google, você tem o Keyword.io, que é uma ferramenta de você monitorar tráfego, etc. Né? Você entender qual a densidade de palavra-chave, de tráfego que tem com uma determinada palavra-chave. O que você faz? Você pega essas dores e começa a pesquisar na internet se há volume de tráfego para aquelas palavras, para aqueles termos especificamente, tá? Então, feito isso, você começa a ter indicadores, por exemplo, de o quantas pessoas estão pesquisando sobre aquele tema. Se o volume for um volume considerável de pesquisas, você começa a produzir conteúdo para aquilo. Por que você tem que começar por esses conteúdos? Porque é o que vai ajudar você a ter tráfego. Porque você tem pessoas procurando aquele tema, você vai atrair para aquele conteúdo especificamente. Então começa, para quem está começando mesmo, começa a entender quem é o seu consumidor, quem é o seu cliente. E aí começa com uma única persona, faça a definição e começa publicando. Publica uma matéria no blog, começa a trabalhar as coisas de uma forma bem pausada, mas começa. E aí começa a entender que tipo de tráfego que está vindo. E acho que para a coisa começar a acontecer, você tem que usar alguns elementos. Então, por exemplo, trouxe tráfego, mas só trazer tráfego para o site não vai adiantar. Né? Você tem que fazer essas pessoas deixarem pelo menos uma forma de contato para que você consiga, por exemplo, utilizar, dar os primeiros passos com eles, enfim, entrar em contato com essas pessoas, tá? Então, traz essas pessoas e incentiva elas a assinar a newsletter, faz um que a gente chama de material rico, que é talvez trabalhar uma entrevista, um áudio, um e-book, um white paper, materiais que ajudem a resolver o problema das pessoas. Mas é muito importante lembrar que como a internet está muito suja de conteúdo, tem muito conteúdo, não adianta você fazer um conteúdo que não vai resolver o problema da pessoa. Ela vai baixar o conteúdo, ela não vai ler o conteúdo, não vai resolver o problema dela, não vai criar conexão com a sua marca. Então, para simplificar a história comece produzindo conteúdo básico. Aí acho que a pessoa pode até perguntar, poxa, mas eu tô com dificuldade, como produzir conteúdo? Mas para começar, começa com pouco, tá? E começa a fazer as coisas de uma forma mais trabalho funil. E aí você pode ter uma ferramenta de automação para isso, usar uma ferramenta de automação de marketing para isso, onde você controla visitas, leads e vendas, e começa os primeiros passos em relação a isso. E uma infinidade de conteúdos, depois a gente pode compartilhar nos links, você pode trazer alguns links para você pode depois compartilhar com todo mundo os primeiros passos, tem e-books para isso, enfim, pode ajudar. Mas basicamente comece já. Né? Porque o ponto que é importante lembrar é que quando você coloca um projeto como esse, como uma coisa muito distante, não dá os primeiros passos, você não tem chance de errar. Né? E a gente usa muito esse termo, que a gente conversa muito nas nossas reuniões, sobre o errar rápido. Né? Então você começa com uma coisa pequena, erra rápido para você consertar rápido e acertar rápido. Né? É o princípio de uma startup. Então tenta usar um pouco dessa cultura no projeto digital, porque a dinâmica da internet é muito rápida. Você precisa ter um alinhamento, uma direção, né, para esse sentido. Tá? Basicamente isso. Legal. Bom, para terminar, eu queria, falando das empresas que não trabalham com marketing digital ainda, porque muito se fala de gestão de recursos, priorização de atividades, é uma coisa muito importante que as empresas têm olhado, né? Qual você acha que seria o momento certo para uma empresa começar a investir em marketing digital? Bom, o primeiro passo, o momento certo é ela ter o conhecimento de que ela precisa ser digital. Né? Existe uma coisa que acontece muito, é que as empresas mais tradicionais, elas vêm tratando a internet como um meio alternativo. Só que na verdade a internet deixou de ser um meio alternativo há muitos anos. Né? Se eu estou falando que as pesquisas apontam que mais de 90% das pessoas, antes de tomar uma decisão, passa pela internet, então qual que é a impressão que a pessoa vai ter quando acessar o teu site e você não estiver em alinhamento, ou você não estiver nem na internet? Então,
A informação que eu daria para essas empresas começarem a fazer a destrava, entender qual é o momento ideal para fazer essa mudança, eu diria que é já. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. É claro que precisa fazer bem feito. Mas aí a gente tem, a parte boa na internet é que a gente tem muitos recursos para começar, mesmo que timidamente. A pergunta anterior, por exemplo, já nos dá insumo de como começar uma empresa que não trabalha marketing digital, o que fazer. Então, o primeiro passo, começar a estar presente, não basta só estar presente, mas começando a estar presente nas redes sociais, é o primeiro passo. Né, que é o primeiro passo. Depois começar a produzir, né, um conteúdo, fazer um mapeamento, entender quem é e de uma certa forma não negligenciar isso também. Por quê? Não dá pra achar que, até brinco um pouco sobre isso, não dá pra achar que esse é o tipo de trabalho que você vai deixar o sobrinho fazer, né? Sim. Deixar aquele, o rapaz criativo do que acabou de se formar, etc, não dá conta que acabou de se formar, mas no sentido de que você precisa dar atenção para a internet, porque toda decisão de compra está passando por ela. Então por que eu vou negligenciar o meu canal de entrada? Né? E o ponto mais importante, lembrar também na questão de uma empresa que está querendo começar, acho que é um dos principais motivadores, é que você tem previsibilidade, como eu falei, você tem um investimento muito menor do que o marketing tradicional. O importante de abrir um parênteses também falar que isso não anula as ações de marketing tradicional. A diferença é que é uma outra maneira de abordar, um recurso muito mais mensurável, um recurso muito menor, tá? Para um resultado muito maior. Essa que é a diferença. Então, se eu tivesse que dizer a grosso modo, seria comece agora. Né? Por que começar agora? E comece internamente, você precisa necessariamente começar com uma agência, né? Começar com um parceiro especificamente, né? Mas começa, ensaie primeiro, tenha um entendimento, vá a eventos de marketing digital, consuma conteúdo, entenda o que é marketing digital, para você ver que não é uma coisa de onda, é uma coisa que já se consolidou, não tem como mais fugir desse aspecto, né? Basicamente isso que eu tenho para falar a respeito de como começar, né? Basicamente, tá? Bom, então é isso. Eduardo, obrigada mais uma vez pela presença, por dividir um pouquinho aí com a gente toda a sua sabedoria nesse assunto. Então tá bom, eu que agradeço. Então espero que todo mundo faça bom proveito do conteúdo e até a próxima. Então, até a próxima. Obrigado.